Oi, gente. Nós estamos aqui, né, para mais um vídeo da leitura do livro Calibanha Bruxa, da Silvia Federici. Estamos acabando. Acho que hoje acabamos. Se não acabamos hoje, com certeza, semana que vem acabamos, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre a caça às bruxas e o extermínio dos povos indígenas das Américas. A primeira coisa importante, assim, né, a entender nisso é que o argumento, a acusação de que esses povos adoravam o diabo foi um pretexto ideológico para não ter limites na ocupação do espaço, na escravização dos indígenas, porque, inclusive, eles usavam a escravização como argumento para converter e tirar as pessoas das mãos do diabo. Então, com isso, essa ideia de caçar os adoradores do diabo servia para justificar a escravidão e o genocídio. Eles se mostravam como eram canibais, infiéis no casamento, monstruosos, adoradores do diabo. Outra coisa que eles comentavam sobre os povos indígenas era que eles andavam nus, e a nudez era associada com promiscuidade, que é uma coisa que tinha a ver com a bruxa também, né? A sodomia, que era considerado um pecado muito horrível, e que então eles precisavam ser salvos desses pecados, né? Como seriam salvos? Eles seriam retirados do seu modo de vida para serem transformados em animais de carga, num corpo que trabalha para o colonizador. Os espanhóis respaldaram a ficção de que a conquista não foi uma busca desenfreada por ouro e prata, mas uma missão de conversão, uma alegação que, em 1508, ajudou a coroa espanhola a obter a bênção papal e a autoridade absoluta da Igreja na América. E aí, com isso, as mulheres foram obrigadas a cobrir seus peitos nus, os homens que usavam tangas tiveram que começar a usar as calças. E assim, apesar das primeiras homilias sobre esses amáveis aborígenes, né, inaugurou-se uma máquina ideológica complementar à militar que retratava os colonizados como seres imundos e demoníacos. Ela vai falando de como que foi usada essa prática do sacrifício entre os ascetas como uma forma, né, de difamação. Olha, eles merecem ser destituídos das suas terras, mas, no entanto, os espanhóis faziam isso exterminando um monte de gente também, matando dezenas e centenas de pessoas, né? Então ela diz essa curiosidade a respeito do discurso ideológico, né? Eu posso fazer com eles o mesmo que eles fazem, né? Para roubá-los. Então ela diz que, embora tivesse todo esse horror com relação às barbáries da religião asteca, eles também estavam, né, matando em massa mulheres, consideradas bruxas, na própria Europa, e também dizimaram populações inteiras. Inclusive, as doenças que esses povos pegavam, eles diziam que era que era punição de Deus. Deus estava dando a punição por eles serem adoradores do demônio. E é na medida em que eles começam a precisar de mais mão de obra para as oficinas de manufatura, para a exploração das minas, que a escravidão e a destruição total da economia, do modo de vida e da economia local, que foi acontecendo. Então, foi então que se cria então, uma guerra realmente intensa contra as culturas indígenas, onde a ideia de que eles eram adoradores de demônio foi o argumento ético, né? Aí, então, em 1562, por iniciativa do provincial Diego de Landa, foi lançada uma campanha anti-idolatria na península de Yucatán, durante a qual mais de 4.500 pessoas foram capturadas e brutalmente torturadas sob a acusação de praticar sacrifícios humanos. Em seguida, foram objeto de um castigo público, bem orquestrado, que, por fim, completou a destruição de seus corpos e sua moral. São 4.500 pessoas. Então, muita gente nessa guerra, né, morreu ou ficou impedida de trabalhar, machucada. Outros fugiram de suas casas ou se suicidaram, de tal forma que o trabalho terminou e a economia regional foi destruída. Tá, então, os que sobram então, foram convertidos em trabalhadores numa outra lógica de trabalho, de cultura, numa outra lógica econômica para o Império, né? Para a Espanha. Então, a perseguição montada por Landa se transformou no fundamento de uma nova economia colonial que fez que a população local entendesse que os espanhóis haviam chegado para ficar e que o domínio dos antigos deuses havia finalmente
terminar. Aí fala que no Peru também aconteceu coisa parecida, então aqui já na América do Sul, que lançaram uma campanha muito intensa contra os deuses locais, os huacas. Só que, ao mesmo tempo, surgiu um movimento, eu não sei se eu vou pronunciar direito, mas está aqui, Oncoi, da população local para criar, o objetivo de criar uma aliança pan-andina, dos povos andinos, para resistir à colonização com o apoio dos deuses locais. E esse aqui, então, é um movimento foi muito forte, muito grande, até hoje tem continuidades, ressonâncias desse movimento anticolonial. E esse movimento, então, incitava as pessoas a recusarem o pagamento de tributos e o trabalho forçado imposto pelos espanhóis, e a abandonarem o uso de camisas, chapéus, sandálias ou qualquer outro tipo de vestimenta proveniente da Espanha. Prometiam que, se isso se concretizasse, os huacas são os deuses, né, locais revividos, dariam a volta ao mundo e destruiriam os espanhóis, enviando-lhes doenças, inundações em suas cidades e a ascensão do oceano para apagar todo o rastro de sua existência. Então, assim, não foi passiva a conquista, né? Os povos locais resistiram muito. E a gente vê hoje, né, o quanto que os povos andinos ainda são resistentes. É impressionante como que a Bolívia sofreu um golpe terrível, como aqui no Brasil, mas como que o movimento popular derrubou o golpe. E o quanto no golpe da Bolívia a questão religiosa ainda está no centro ideológico, né? Esse movimento de unificação pan-andina foi muito interessante porque a cultura tradicional ela estava ligada a uma organização com base em unidades familiares. Quando começou esse movimento de unificação pan-andina, foi a primeira vez que o povo dos Andes começou a se enxergar como o povo dos Andes, um povo comum. Então expandiu o movimento. E a resposta contra esse movimento veio do Conselho Eclesiástico realizado em Lima, em 1567, que estabeleceu que os sacerdotes deveriam extirpar as inumeráveis superstições, cerimônias e ritos diabólicos dos índios. Então, destruir locais sagrados fazia parte da destruição do modo de vida desses povos para roubar deles as terras. E as mulheres foram muito importantes nesse momento de resistência, porque elas falavam com os huacas. E essa conversa com os huacas assegura uma boa colheita. Então, eles tinham uma relação espiritual com a natureza. Então, conquistar uma terra sagrada não é algo tão fácil, né? E os espanhóis entenderam isso, e então por isso que passaram a empreender uma destruição, né, sistemática de tudo que se assemelhava a um lugar de culto ou um objeto de culto. Inclusive, houve uma campanha muito intensa dos franciscanos, uma campanha anti-idolatria, contra os maias em Yucatán. E houve, inclusive, uma proibição colonial da pintura, escultura, observação das estrelas, da própria escrita hieroglífica, consideradas, então, inspiradas pelo diabo, então era realmente proibido, então virou ilegal. E colocaram nesses lugares um representante local da coroa, com o poder de prender e administrar outras formas de punição em caso de desobediência. Também teve um programa de tirar as pessoas de onde elas viviam, rural, e levar para as aldeias designadas para esse tipo de trabalho, né, nas minas ou de manufatura, e tudo isso estava envolvido nessa ideia de destruição dos huacas, né, desses deuses locais. Só que a população resistiu a esse ataque aos deuses locais, né? E essa resistência foi percebida, então, em 1619, entre 1619 e 1660, os colonizadores, né, os espanhóis, criaram uma coisa que foi, de fato, assim, uma caça às bruxas mesmo, no sentido de que as mulheres foram um objeto particular desta perseguição, porque elas conversavam com esses huacas. Elas eram muito importantes. Então, se aplicou um processo muito parecido com o que foi a caça às bruxas na Europa. Então, como é que isso acontecia, né? Se dava por denúncias secretas, fornecidas por informantes anônimos. Eles consideravam que a bruxa era muito perigosa, então a informação tinha que ser anônima. A pessoa que denuncia não ser alvo, né, da bruxa. Então, havia o interrogatório dos suspeitos,
o uso de tortura para extrair confissões e, finalmente, a sentença e a punição, que nesse caso consistia no açoite em público, o exílio e outras formas de humilhação. Ela diz assim, que o objetivo era intimidar a população com a finalidade de criar um espaço de morte em que os potenciais rebeldes se sentissem tão paralisados pelo medo que aceitassem qualquer coisa. Ela vai dizer que aqui na década de 1650, as acusações em torno da religiosidade local deixou de ser só adoração ao diabo em geral para ser bruxaria. Uma prática que agora pressupõe uma conduta secreta e que se parecia cada vez mais com as acusações feitas contra as bruxas na Europa. E também começa-se a perseguir as divindades femininas e a importância delas nas religiões pré-colombianas. Então, o Hernández de Córdoba chegou a uma ilha situada a pouca distância da costa da península de Yucatán e a chamou de a Ilha das Mulheres, pois os templos que visitaram ali continham uma grande quantidade de ídolos femininos. As mulheres, além de serem agricultoras, donas de casa, tecelãs e produtoras de panos coloridos, utilizados tanto na vida cotidiana quanto nas cerimônias, também eram oleiras, curandeiras e sacerdotisas a serviço dos deuses locais. No sul do México, na região de Oaxaca, estavam vinculadas à produção de uma substância sagrada que, segundo acreditavam, haviam sido inventada pelos deuses e estava relacionada a uma deusa mãe terra, que era o centro da religião campesina. E aí tudo isso então foi mudando com a chegada dos espanhóis, que tinham crenças muito misóginas, e então reestruturaram a economia e o poder político a favor dos homens. Então, com isso, as mulheres começaram, como eu estava falando antes, a perder muito poder local, inclusive na medida em que os chefes, na relação com os colonizadores, também iam, de alguma forma, aceitando esse deslocamento das mulheres, né? Por uma situação de servas que passaram, então, a trabalhar como criadas, né? Tanto para os encomendeiros, são os comerciantes, quanto para os sacerdotes, como para os corregedores, né? Ou então trabalhavam como tecelãs nas oficinas de manufatura, submetidas totalmente. E aí ela conta uma coisa que eu achei muito triste, que os próprios homens locais, à medida que eles percebiam que podiam ter privilégios, se aceitassem a submissão das mulheres, eles mesmos denunciavam e entregavam essas mulheres para receber algum tipo de recompensa econômica ou um cargo público. Então a colonização foi especialmente terrível para as mulheres. Mas as mulheres não cederam facilmente. Elas se organizavam e criaram esses movimentos de preservação, de continuarem como guardiãs das huacas, né? Então, as mulheres foram especialmente resistentes e se transformaram na coluna vertebral, ela conta, fala a expressão, na coluna vertebral do movimento Kakionkoi, que eu não sei se eu estou falando certo essa palavra. No Peru, elas também realizaram reuniões confessionais com o fim de preparar as pessoas para o momento em que se encontrassem com os sacerdotes católicos, aconselhando-lhes sobre que coisas deveriam contar e quais não deveriam revelar. Olha a importância das mulheres na resistência contra a dominação das consciências, contra a dominação das mentes. E ela fala, né, que também no Peru, antes da colonização, as mulheres eram especialistas no conhecimento médico, estavam familiarizadas com as propriedades das ervas e também eram adivinhas. Então, elas tinham um papel social muito importante que, com a chegada do patriarcado colonial, foram perdendo, né? Foi perseguido, foi planejado que elas perdessem esse poder. Acusadas de bruxaria, acusadas de pactos de comunicação com o diabo, acusadas da prescrição de remédios à base de ervas, de voar pelos ares, etc., tudo inspiradas por um pacto com o diabo que elas nunca tinham ouvido falar. Tinham que confessar como se fosse um pecado terrível, né? Adorar pedras, montanhas, mananciais, e com isso alimentar os huacas que, na visão do colonizador, eram os demônios, que elas
para elas era algo que sequer elas entendiam direito, mas foram entendendo, foram muito inteligentes e foram se organizando. Então ela vai dizer assim, se essa campanha anti-mulheres, por meio do argumento da bruxaria, deu certo na Europa, no sentido de que as pessoas se afastavam das mulheres difamadas como bruxa, essas mulheres se tornavam párias da sociedade, ali no Peru não. Houve uma resistência comunitária e elas continuavam sendo solicitadas como comadres e sua presença era referida em reuniões aldeãs, na mesma medida em que a continuidade das tradições ancestrais e a resistência política consciente passaram a estar cada vez mais entrelaçadas. E elas, no México, ela está contando aqui, né, durante o século XVIII, quando 1 em cada 4 casos eram elas que lideravam o ataque contra as autoridades. E eram visivelmente mais agressivas e ofensivas e rebeldes. Claro, porque elas eram também mais ameaçadas, e mais perseguidas, e quem tinha, né, o grupo social que tinha mais a perder com a chegada da colonização patriarcal. Então, entender o que foi a caça às bruxas amplia nossa consciência sobre o caráter global do desenvolvimento capitalista e nos ajuda a nos darmos conta de que no século XVI já existia na Europa uma classe dominante que estava envolvida de todas as formas, em termos práticos, políticos e ideológicos, implicada na formação de um proletariado mundial e que, portanto, atuava continuamente a partir do conhecimento que reunia em esfera internacional na elaboração de seus modelos de dominação. Então, é nesse contexto que a gente tem que entender a importância estratégica, ideológica e de dominação que foi a máquina de caça às bruxas. Foi só a partir da segunda metade, né, do século XVIII, com a crescente segurança política e econômica da estrutura de poder colonial, que começou a diminuir a caça às bruxas. Fala que foi a partir daí que a preocupação pela adoração ao diabo se deslocou para as recentes plantações de escravos africanos escravizados no Brasil, Caribe e América do Norte, onde, começando com as guerras do rei Filipe, os colonos ingleses justificaram os massacres, qualificando os massacres dos índios americanos nativos, né, qualificando-os de servos do diabo. Então, ela fala sobre isso, que é significativo que os julgamentos de Salem tenham sido provocados por adivinhações de uma escrava índia do Oeste, que foi uma das primeiras a serem presas, e que a última execução de uma bruxa em território de língua inglesa foi uma escrava negra. E ela, então, vai dizer que a abolição da escravidão não significou o desaparecimento das caças bruxas do repertório da burguesia. Então, essa perseguição ela foi continuada e implantada continuamente no corpo das sociedades colonizadas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê isso, como eu já falei no vídeo anterior, pela perseguição contra as religiões afro-brasileiras, consideradas coisas do demônio, né? E proibidas, inclusive, por lei. Até hoje a gente vê essa perseguição ativa dentro de um contexto de muito terror, né, de medo que está sendo produzido na gente, justamente no momento de uma nova onda colonial de desapropriação dos recursos naturais do nosso país, do Brasil, como exemplo. O que significa que a privatização da terra e de outros recursos comunais, o empobrecimento massivo e o saque e o fomento de divisões de comunidades que antes estavam em coesão têm voltado a fazer parte da agenda mundial. E o que a gente tem vivido nesses últimos tempos também é a construção, né, de grandes demônios, a feminista demoníaca, o gay demoníaco que vem destruir a família, então, o petista demoníaco, então a construção de todo o imaginário sobre demônios daqui que visa, de novo, a privatização da terra, o roubo dos recursos naturais, e volto a falar essa semana, agora, hoje, estava vendo, voltou de novo uma ofensiva muito forte pela privatização da Petrobras. Privatização da água, privatização geral da terra, né? E no momento em que a caça às bruxas, esse espírito de que tem bruxas e demônios voando entre nós, está vivo, pelo menos aqui no Brasil, muito intensamente. Ela fala, assim que tirarmos a parafernália metafísica da perseguição contra as bruxas, começamos a reconhecer nela
fenômenos que estão muito próximos de nós, que é o que eu estou falando agora. Praticamente terminamos mesmo o livro, a leitura do livro. É só uma síntese, né, do que eu fui lendo, do que a gente estava lendo. Se vocês forem ler o livro, tem muito mais coisas do que eu falei aqui. Mas, assim, o conteúdo geral está aqui. Terminamos, então, essa temporada sobre Caliban e a Bruxa. Na semana que vem, eu vou fazer um pequeno vídeo explicando quem é o Caliban, quem é esse personagem Caliban, que foi considerado uma referência, um personagem referência da resistência latino-americana contra o processo colonial. Tá. Quem quiser vir participar do curso de extensão comigo, uma filosofia corpórea para a educação somática no Brasil, me manda uma mensagem lá pelo Instagram, tá? Fernanda Carlos Borges no Instagram, me chama no direct. E também nós abrimos o grupo sobre a mulher do pai, pessoas que... Mulher do pai como um nome, né, genérico, metafórico, para pessoas que casaram com outras que já têm filhos de outros casamentos, e não são a madrasta tradicional, porque não substitui a mãe, e então fica esse lugar estranho, essa estranha posição dentro das novas famílias, que com o tempo será melhor elaborado. Mas então, temos um grupo sobre isso, com base no livro que eu escrevi com esse título, né, A Mulher do Pai, essa estranha posição dentro das novas famílias. É um grupo para pessoas que vivem essa situação, mas também um grupo para terapeutas, psicoterapeutas, que querem entender melhor, né, os conflitos comuns e inerentes a todas as pessoas que ocupam essa estranha posição. Tá bom? Então, profissionais e leigos são bem-vindos. Até semana que vem, gente.